Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre curadora de arte, então se liga aí, bora! A função do curador de arte ou da curadora de arte tem muitas atividades, viu? Além de ser o responsável pela concepção das peças de uma mostra, também desenvolve gerência à exposição. Esse profissional atua na produção e revisão do registro da mostra. O curador de arte também precisa saber interpretar as obras e conseguir transmitir a ideia do artista para o seu público. A Jaqueline começou sua carreira na Maurício de Souza Produções há 38 anos. Responsável pela organização e curadoria do acervo e das exposições, expandiu a obra do artista para diversas capitais brasileiras, além de países da América do Norte, Europa, África e Ásia. E é justamente ela a nossa convidada aqui no quadro Se Liga na Profissão. Um processo é longo, é desafiador, né? Mas o primeiro passo, eu vou falar bem assim de forma, né, didática. O primeiro passo é a elaboração de um projeto, né? Definir um tema, um conceito, conversar com o artista, ver que ponto dele você poderia mostrar e elaborar esse projeto. Mas algumas coisas acontecem em paralelo, mas o primeiro passo é esse e o segundo é entender em que local você gostaria de expor, né? Qual seria o tema e qual é como eu vou dizer, o conceito do... Não é a linha do museu. A linha do museu. A linha do tá. museu. Então, por exemplo, não adianta você montar um projeto super moderno se é um museu que ele não é um museu tradicional, ele não vai receber. Então tem que estudar a linha do museu. Sim, a linha do museu. Onde você vai colocar, por exemplo, um projeto desse, ele é bem versátil. Porque ele fala de obras mundialmente consagradas, é um clássico das artes, né? Então, mas como ele é releitura, ele pode ser considerado uma arte contemporânea, né? Então, uma arte moderna, é uma releitura, então ele tem mais espaços, mais opções de espaços. Mas, então, o primeiro passo é a elaboração do projeto, definir o local e fazer, porque você define o local, você já entende quanto que vai custar aquele projeto. De repente você acha uma área, uma galeria de 1.700 metros quadrados. De repente você acha uma área de 200, de 300, então você tem que entender. E você vai ver a quantidade de materiais que você vai expor, você vai fazer um orçamento e você vai elaborar um projeto, né? Você vai fazer a captação dele, né? A parte do patrocínio. Esta é a parte mais desafiadora, né? Você conseguir, né, os patrocínios e apoios. E a partir desse momento começam as produções, né? Aí a produção de arte, os textos, pode ser feito até que meio que junto, né? Mas o meu processo de trabalho, eu acho que cada curador tem um processo de trabalho. O meu processo, primeiro eu trabalho um pouco da arte dividida, né, por temas, por blocos, fazendo uma linha de raciocínio, uma cronologia, de repente, depende do tema. Por exemplo, eu estou me focando nessa porque a gente está dentro dessa exposição, estou falando mais dessa. Então, a parte gostosa é fazer a pesquisa, o que vai ser mostrado. E eu acho que as pessoas gostam não só de ver uma coisa bonita, interessante, mas também divertida. Sem dúvida. Né? Então, e você aprende... Atenção, né? Sim, você pega um gosto, né? Você aprender brincando. E a partir desse momento, aí você começa a montar todo um fluxograma, né, de como esse trabalho vai ser desenvolvido. Né? Quantos profissionais vão ser envolvidos? Quais são esses profissionais? A escolha deles. Né? Então, aí é só a contratação e a realização, montagem, um treinamento depois desses monitores. Uma baita responsabilidade, né, Jaqueline? Sim, é uma responsabilidade assim porque você está levando a imagem de um artista. Não tenha dúvida. Você tem que pensar em todos esses detalhes das autorizações, com quem você está mexendo, a acessibilidade, o conteúdo, né, que você vai abordar, o tema, os textos. E hoje em dia a gente trabalha as exposições pensando, né, muito na questão da acessibilidade, né, para todos esses públicos. Então você tem que fazer uns textos facilitados, com umas letras maiores para as pessoas de média visão, né? Apesar de que a gente fez audiodescrição, a gente tem Libras, audiodescrição, a gente tem esse conteúdo mais assim para as pessoas de média visão. Então, que a pessoa entre dentro dessa exposição e ela saia com
desperte essa vontade de buscar mais conteúdos além daquilo que ela viu. Bom, e tem curso para fazer? Sim, na verdade, assim, um curador depende. Um curador ele pode ter feito artes plásticas, né? Depende da linha de curadoria. Qual o tema que ele vai trabalhar? Se ele vai trabalhar para um artista, se ele vai trabalhar no museu, né? Então, por exemplo, um curso seria História da Arte, nesse caso, História da Arte, um curso de artes plásticas, museologia, né? Um museólogo ele poderia estar montando uma exposição. O pior desafio nesse mercado está sendo o patrocínio. Para mim, pelo menos eu entendo. Não que seja tão complicado, mas é um dos desafios. E o mercado é concorrido dessa área, Jaqueline? Sim, mas é um mercado bem unido. Eu sinto assim, sinto que é um mercado bem unido. Concorrência tem em todas as áreas, sem dúvida, né? Eu acho que um desafio também que acho que é importante falar é você conseguir uma data que você gostaria num determinado local e ele já tem uma outra programação. Então isso é um deve desafio. ter bastante, né? Sim, tem bastante. Mas como a gente trata as exposições com bastante antecedência, então a gente consegue programar. Se você vai ter uma data comemorativa, uma exposição, por exemplo, depois dessa exposição, eu já estou elaborando um projeto de exposição da Mônica 60 anos. O personagem faz 60 anos, vai fazer 60 anos no ano que vem. Então eu já estou buscando locais. Então, de repente, os locais que eu idealizava já tem uma programação fechada, né? Mas, de repente, eu posso trocar com alguma que eu já tinha feito uma pré-reserva. Né? Então, é também um desafio, mas eu penso Bom, muita gente que está assistindo certamente está interessada. Olha a Jaqueline falando, gostei, quero seguir essa profissão, quero entrar nessa área. Quais as dicas que você dá para o pessoal que tem em casa, que tem interesse, né, de repente, de se tornar um profissional dessa área? Bom, a primeira dica que eu dou é visitar muitas exposições para entender se de fato você gosta, porque eu conheço muitos profissionais que estão nessa área, mas não desenvolvem um trabalho com primor. Então, assim, eu acho que o nível de profissional depende do nível de conhecimento, porque às vezes você entra para aquela área e você sente e fala, poxa, não era bem isso que eu queria. Então, a dica é visitar muitas exposições, mas entender que a diferença entre elas. Por exemplo, a tendência do mercado, as exposições estão muito instagramáveis, mas não pode perder o conceito, o tema. Então, eu acho que você tem que ter um conceito, e as pessoas também confundem muito a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Ela fala, fui numa exposição tecnológica. Ok, mas tinha conteúdo? Foi só para brincar? Então, assim, as exposições que eu costumo visitar todas as exposições que eu posso, o máximo que eu puder, que eu posso, eu visito. E eu fico analisando. Então, assim, ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter um conceito, ela tem que ter uma mensagem, essa interação, mas assim, aí ela pode ser instagramável, ela pode ser tecnológica, divertida, ter uma mediação, né, com o público, né, com a exposição. Então, isso é importante. Quando a gente faz com paixão, o resultado é bem diferente.